Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos maiores e talvez mais fascinantes mistérios da humanidade. E vamos fazer isso de um jeito bem visual e direto ao ponto. E para começar, queria propor uma reflexão, uma pergunta que parece simples, mas que é super profunda. Qual seria a tecnologia mais poderosa que nós, seres humanos, já inventamos? Bom, a resposta talvez surpreenda. Não é o fogo, nem a roda. Pensa só, como seria possível organizar uma caçada, construir uma cidade inteira ou até mesmo inventar rodas sem ela? A resposta, claro, é a linguagem. É a ferramenta que no fundo tornou todas as outras ferramentas possíveis. Certo. Para a gente entender a dimensão disso, o primeiro passo é dar uma olhada na raiz de tudo. Por que a gente se comunica, afinal? Olha que interessante. A própria origem da palavra já dá a dica. Comunicar vem do latim comunicare, que significa tornar comum ou partilhar. No fim das contas, é isso. A gente está simplesmente pegando uma ideia que está numa mente e passando para outra. E esse ato, que parece tão simples de partilhar, ele foi e ainda é o grande motor do nosso desenvolvimento como sociedade. Desde as pinturas lá nas cavernas até as mensagens que a gente manda hoje no celular. Ok, agora a gente precisa fazer uma distinção que é super importante para não confundir as coisas. Existem duas ideias aqui que parecem a mesma coisa, mas não são. De um lado, a gente tem a linguagem, com L maiúsculo, digamos assim. É a nossa capacidade que já nasce com a gente de se comunicar. Pode ser por gestos, por expressões no rosto, por sons. É algo bem amplo. E do outro lado, a gente tem as línguas, no plural mesmo. São sistemas específicos, cheios de regras, que a gente aprende e usa no dia a dia. Tipo o português, o inglês, o japonês e por aí vai. Então, para resumir, a linguagem é a habilidade que todo mundo tem. A língua é a ferramenta específica que a gente usa. Uma coisa é a capacidade de construir, a outra é o martelo, a serra. E só para ter uma ideia da diversidade, hoje a gente tem catalogado as mais de 7.000 dessas ferramentas, dessas línguas diferentes espalhadas pelo mundo. É muita coisa. A pergunta que fica é: como é que cada ser humano sai daquela habilidade geral, inata, e chega a dominar uma dessas ferramentas tão específicas e complexas? Bom, essa jornada toda segue um caminho que é, olha só, surpreendentemente previsível. Tudo começa com o choro, que já é uma primeira forma de comunicação, para expressar necessidades. Daí evolui para aqueles barulhinhos, os arrulhos, depois vem o balbucio, aquele bababá, que já está treinando o ritmo da fala. E, finalmente, chegam as primeiras palavras imitando os sons ao redor. E o mais legal disso tudo é que essa progressão não é só barulhinho de bebê, sabe? É o cérebro trabalhando a todo vapor, se treinando, etapa por etapa, para dominar a mecânica super complexa da fala. É como se fosse uma academia para o cérebro. E isso nos leva, claro, para a grande estrela desse espetáculo todo, a incrível máquina que comanda esse processo de ponta a ponta. Fica a pergunta, né? Como é que o nosso cérebro consegue fazer essa mágica? Como ele pega sons aleatórios e transforma em significado, e como ele pega um pensamento, uma ideia, e transforma em palavras que saem da nossa boca? Pois é, existe uma ciência inteira dedicada a responder isso. É a psicolinguística. Ela é justamente a área que estuda como a gente compreende, produz e, claro, como a gente aprende a usar a linguagem. É a linguagem vista como um fenômeno da nossa mente. E tem uma citação do Pereira, de 2010, que eu acho fantástica. Ele diz que a psicolinguística nasce com o primeiro ser humano. Isso mostra, de uma forma bem poética, que essa nossa curiosidade sobre a linguagem e a mente é, na verdade, tão antiga quanto a própria humanidade. Vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso, então. Como é que essa máquina, o cérebro, vai montando as pecinhas para criar esse verdadeiro milagre que é a nossa fala do dia a dia? Uma parte-chave desse quebra-cabeça é o que a gente chama de desenvolvimento fonológico. Basicamente, o cérebro não aprende tudo de uma vez só, de jeito nenhum. Ele vai adquirindo os tijolinhos da fala, os sons, numa ordem bem específica. Primeiro, ele começa com o mais fácil, os sons abertos das vogais. A, E, I, O, U. Depois, ele passa por umas consoantes mais simples, tipo P, B, T, D. E só lá no final é que ele vai dominar as mais complicadas, como o L, o LH e os diferentes sons do R. É um processo gradual. Então, vamos recapitular rapidinho essa jornada incrível. A gente viu que a linguagem é a nossa tecnologia mais fundamental, que linguagem é a habilidade e língua é a ferramenta.
que a gente aprende em estágios bem definidos, desde o choro até as palavras. E que a ciência que estuda tudo isso é a psicolinguística. É uma jornada que todo o cérebro humano percorreu ou está percorrendo. Pensar sobre tudo isso revela que esse processo todo é um verdadeiro milagre que acontece todos os dias com cada criança que aprende a falar. Isso deixa a gente com uma última reflexão para levar. Se a linguagem é a nossa tecnologia original, a primeira de todas, o que será que a gente vai construir com ela daqui para frente?